Não desistiremos. Um jogo difícil, um domingo esse próximo bastante importante. Nicolas, você é um deputado importante, admirado. Nós gostaríamos que os parlamentares que elegemos agissem a nosso favor. Qual sua avaliação sobre essa falta de posicionamento firme do Congresso com relação aos abusos do Supremo, a parceria tóxica judiciário e executivo? Os presidentes das casas não se esforçam para manter a separação e independência dos poderes? Por quê? Olha, eu vou dividir em dois pontos. Primeiro, eu quero chamar a atenção para os deputados e senadores de que ano que vem são eleições. E eu sei que muitos deles se preocupam e muito com isso, né? Porque é o meio de se manter no sistema, de continuar, obviamente, no jogo. E as pessoas estão reparando isso. Eu, como mineiro, por exemplo, posso falar e com tristeza, né, no coração, de que os nossos representantes basicamente não nos representam, né? Você tira ali o Cleitinho, que muito embora muitas das vezes toma algumas atitudes inesperadas e algumas que eu não concordo, mas que é um cara que eu não tenho dúvidas que tem um coração gigantesco, sou amigo dele, mas os outros dois, a gente sabe que, principalmente Pacheco, infelizmente, não se posicionam firmemente contra o que está acontecendo. Talvez se fossem a mãe deles, a avó deles, tivessem tomado aí uma pena de 17 anos por ter escrito, né, perdeu o mané numa estátua, por ter furtado uma bola de futebol que o Neymar assinou e tomado também 17 anos de cadeia, né, que foi o caso aí do Rubens. Isso daí, obviamente, comoveria eles. Mas como é com outro, né? Como é com senhoras de 71 anos que o Alexandre de Moraes vai lá e revoga a prisão dela, porque o mandante, o Chiquinho Brazão, que pelo que tudo indica, né, e o julgamento deles mandou, foi um dos responsáveis pelo mandante da morte da Marielle, tá de prisão domiciliar. Mas uma senhora que chegou lá e orou, ou até mesmo, sei lá, depredou um patrimônio público, pega 17 anos e está numa cadeia comum. Então, se isso não comove o coração desses senadores, então, se eles não tomarem as decisões, nós vamos tomar nas ruas. Pode ter certeza que, pela primeira vez no Brasil, eu vou fazer uma campanha para quem a gente quer que eleja, e não tem dessa de senador que não se posicionar a favor do impeachment de Moraes receber o meu apoio. Eu não estou falando que o meu apoio faz com que a pessoa seja eleita ou não, mas o nosso apoio eu não tenho dúvidas que ajuda. Então, se você ignorar isso, tudo bem. Nós vamos fazer anti-campanha para você, tá certo? Então nós vamos ter a campanha e vamos ter a anti-campanha. Para quem não merece o nosso voto, a nossa confiança, que não tem caráter, que é homens e mulheres de geleia, que não tem coragem de se posicionar em favor de um outro brasileiro e faz a vida das pessoas um jogo político. As pessoas vão dar o recado nas ruas. E o mais importante, que isso daí já foge do meu controle, mas que bom que não está no meu controle, que obviamente se neste momento, né, a população brasileira não julgar da maneira correta, nem os juízes julgarem da maneira correta, tem um que tem todo o poder e vai julgar. Então que essas pessoas abram os seus olhos, porque a vida não acaba aqui e elas obviamente serão julgadas pelos atos e falta de atos, né, ações e omissões que elas cometeram aqui, porque sinceramente você fechar os olhos para pais e mães, sabe, filhos que estão distantes aí da sua família, com 2 anos sem condenação, praticamente ficaram. O Crezão, que morreu dentro de uma cadeia por negligência do Estado, já com pedido da PGR para ser solto, realmente é o ápice da falta de sororidade, da falta de complacência, de solidariedade com a vida do próximo. Então o brasileiro precisa ir para a rua, porque a pergunta que eu fico é: e aí? Se fosse alguém da tua família, você simplesmente falaria: ah, é só não cometer crime que você não ia para cadeia. Eu concordo. Mas que seja de acordo proporcionalmente com o que cometeu. O Sérgio Cabral está solto. Você não tem ninguém da Lava Jato preso, usando tornozeleira eletrônica. O que está usando tornozeleira eletrônica pode dar entrevista. Já o Bolsonaro, que está numa trama golpista, está de tornozeleira, não pode falar com teu filho e ainda não pode dar entrevista. Que tipo de justiça nós temos? Você acha que isso algum dia não vai bater? A água não vai bater na sua bunda? Claro que vai. Você está fazendo isso comigo, já derrubaram as minhas redes, que sou deputado, está impedindo um ex-presidente da República de falar com seu filho, está caçando deputados, derrubaram contas de pessoas bilionárias, como foi o caso do Luciano Hang. O que acha que vai fazer com você, que é pastor da tua igreja, que é professora, que é um cidadão comum, um trabalhador, que só quer ter um Brasil melhor agora? A maior preocupação do nosso país são senhoras e senhores ou pessoas
adultas que foram lá e depredaram ou entraram e oraram e entraram lá num bolo, lá numa manada, para poder fazer, enfim, um dia que não deveria ter acontecido, sendo que o crime organizado está dominando o nosso país, quer falar de soberania nacional. Então fala então do Comando Vermelho, então lá no Rio de Janeiro, combate ao crime organizado aqui em São Paulo. Você acha que o Estado brasileiro é soberano? Ele tem poder às decisões internas dele? Claro que não. Muitos são capachos de fato do crime organizado. Pessoas estão reféns, né, de uma quadrilha. Escândalo de INSS, escândalo na educação, escândalo na saúde. A gente não tem um ministro, basicamente, que preste. Sabe, a gente não tem uma justiça que de fato nos orgulha. Pelo contrário, temos um ministro agora na mesma lista que Hezbollah, que Al-Qaeda, que PCC, sendo uma vergonha para o nosso judiciário. Quando a OAB vai se posicionar? Quando os grandes professores que falam sobre democracia na universidade, como eu estudei direito na PUC Minas, vão se posicionar, vão falar: opa, peraí, isso aqui não pode, porque a mídia, a mídia escrava, né? Não vocês, que são independentes e corretos, mas a mídia escrava começou a dar relampejos de: olha, o que o Alexandre de Moraes fez foi excesso. Agora ele fez excesso, jura? O Clesão era o quê? Era uma estatística? Então, assim, realmente eu fico indignado com a maioria da classe política, mas confesso que quem os elegeu, em sua maioria, não fui eu. Eu voto só em Minas Gerais. O resto do Brasil é o Brasil inteiro que, infelizmente, escolheu a matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Mas, como eu disse na coletiva que eu dei aí, acho que semana passada, que a gente, enfim, deu uma pausa no nosso recesso e fomos lá para Brasília, a temperatura vai aumentar. Nós já fizemos de tudo. A gente já fez CPMI, a gente já deu entrevista, a gente já fez discurso, a gente já fez vídeo, a gente já protocolou PEC, a gente já fez tudo. Então a gente tem que começar a aumentar a temperatura e isso começa com a pressão dos responsáveis que colocam a pauta, que chama-se Hugo Mota e Davi Alcolumbre.